Olá, tudo bem? Meu nome é Raimundo Carlos, sou acadêmico do curso de Filosofia da UEMA, Barra do Corda, e estou fazendo aqui um trabalho, né, como exigência da disciplina de História da Filosofia Contemporânea, e o meu tema é conceito de modo de produção. Vou falar sobre o conceito de modo de produção, baseado no artigo de César Mangolli de Barros, né? E vamos começar, né, falando sobre a sua introdução. Ele divide seu artigo em várias partes, né? Vou começar pela introdução, né, que ele fala que o conceito de modo de produção é uma das mais importantes conceitos da filosofia marxista, né? Ele fala que quando tratando do conceito de modo de produção, temos que abordar necessariamente alguns papéis, né, como por exemplo o papel das estruturas, a determinação de uma instância do econômico e a estrutura dominante, né? Estrutura dominante, que é um viés importante na, na teoria marxista, né? Ele fala que as relações de modo de produção e as forças produtivas têm que se relacionar também à transição de um modo de produção ao outro, que sempre que Marx ele fala, né, que sempre existe vários modos de produção, modo de produção primitiva, modo de produção é, escravista, e um modo vai sucedendo o outro, né? Vai se passando para o outro. Então ele fala que o conceito de modo de produção diz que o mais importante do que o uso do que produz a humanidade num certo momento e como a humanidade se organiza para executar essa produção. Então você tem que analisar como é que o ser humano produz em um determinado modo, né? Como é que ele faz aquela produção e as relações que fazem com que aquele modo de produção seja viável, né? No seu texto ele fala que Karl Marx diz que o modo de produção ele não como se diz, e não existe assim na realidade. Sim, o que acontece na realidade não existe na realidade, mas a condição histórica favorece para que aquele modo de produção acaba em si existindo. Depois a classe dominante com as ideologias tornam aquele conceito, aquele modo de produção mais aceitável para a população. Então ele fala que a ideologia tem como objetivo tornar um modo de produção viável aos olhos da classe, como eu falei, né? Então, o momento histórico faz com que aquele modo de produção se torne mais viável, né? E a ideologia produzida pelas classes dominantes faz com que aquilo seja aceito como algo natural. Né? Então nós temos que ligações recíprocas estão ligadas a outras estruturas que derivam dela e mantém-se entre si relações recíprocas. Né? Então você tem ligações de estruturas e tem que se manter assim uma relações recíprocas. Né? A estrutura econômica depende do modo de produção, onde atribui o papel dominante. Né? A gente viu que a estrutura econômica vai dominar as relações assim, e assim ela possui o papel dominante no meio. Né? Então nós temos aqui, ele fala que o modo de produção e a formação da forma social, ele fala que o modelo de produção constitui um modo que é abstrato, formal, que não existe na realidade, como eu já falei, não existe na realidade. E ele não existe na realidade, mas ele se concretiza na realidade, né? Através do momento histórico e da ideologia que vai, provavelmente, afirmar aquele modo de produção como algo natural. Então nós temos aqui alguns elementos como o modo de produção, trabalhador, meio de produção, objeto de trabalho, meios de trabalho, então nós temos aqui as relações de trabalho, as relações de aproximação, real material, e nós temos a teoria de modo de produção constitui em modo abstrato ou real. Então, modo abstrato, por quê? Porque na verdade você tem as teorias do modo de produção que são abstratas, mas elas visam explicar aquilo que se concretiza na realidade, né? Na realidade. Por isso que elas têm esse jogo, né? Abstrato e real. Então, as teorias de modo de produção constituem em objetos formais e abstratos, né? Formais e abstratos. As formações são objetos reais, concretos, originais sempre porque são regulares. Isso quer dizer que numa formação social específica sempre existe um modo de produção que coexiste, embora também uma forma que exerce papel dominante, né? Uma forma então o modo de produção ele é exercido pela forma dominante que está lá. Então ela domina aquela coisa e você tem uma classe onde que ele vai regir aquela estrutura, né, do modo de produção e exatamente vai produzir a ideologia para a sociedade.
no final, já nos finais do seu artigo, ele começa a soltar alguns comentários, né? E eu ler aqui alguns comentários que ele ressalta, né? Ele fala que a força de produção desde o processo gerando uma força de superestrutura, né? Então, as forças de relações de processo acabam relacionando uma força de superestrutura, né? Superestrutura sobre a sociedade, né? E esse processo continua e tem uma participação no processo revolucionário, né? O processo revolucionário fala na questão de mudança, né? Formação das teorias de transição e as formações produtivas, né? Então, aqui as teorias de transição já fazem a transição de um modo para outro, né? E também as forças de produção, as mudanças das forças de produção. Mais comentários, né? Ele fala: estas relações tornam-se relações de todos que são distribuídas em determinados lugares, né? Então acaba tornando todo mundo acaba tendo que seguir essa relação em si. Então as forças de produção, como o desenvolvimento das forças de produção, gera contradições internas no modo de produção. Apropriamento da sociedade humana serve como critérios entre os sistemas, né? Então se estabelece critérios entre os sistemas que as pessoas em si acabam tendo que seguir esses critérios. Já no final do texto ele fala algumas considerações finais, né? Ele fala: os vários modos de produção existem como os possíveis historicamente, possui teorias específicas, já falou. Então o contexto histórico vai proporcionar que o modo de produção seja favorável, né, para que ele exista. Ele diz também que esse modo de produção é a forma pela qual se organiza a economia da sociedade. Isso é um fato, né, que a sociedade se organiza em torno daquele modo de produção e assim ela acaba produzindo. E ele fala que essa transição do modo de produção comunista é algo central e atual no âmbito dos centros marxistas, né, que ele sempre discute essa transição. Então é algo bastante atual e é bastante discutido no meio, né. E ele fala também que o desenvolvimento é mediado pela utilização das forças produtivas e relações sociais de produção. Então, a mediação é feita por esses meios, né, pelas forças produtivas e relações sociais de produção, que acabam organizando o modo de como se produzir e produzir. E aqui nós temos aqui os modos de produção, como é que Karl Marx dividia, né? Nós temos o modo de produção primitivo, o modo escravista, o modo asiático, o modo feudal e o modo capitalista. E temos algumas perguntas, né, que era para ser feitas, né? Que a primeira pergunta seria: a partir de quando os valores de consumo passaram a exercer uma mediação entre as noções de C e T? Então, essa pergunta sobre a noção de C e T, segundo o artigo, né, conceito de modo de produção, o homem sempre teve essa noção, né, de ter, conceito de ter. Então isso é uma coisa que sempre ele já teve esse pensamento consigo. E nós temos outra pergunta: como o processo histórico pode influenciar no modo de produção? A gente já viu isso aqui, eu acho que já explicou muito, né, que o modo de produção em si, na realidade, aí não existe, mas sim o contexto histórico permite que aquele modo de produção ele acaba existindo. E, logicamente, a ideologia vem afirmar esse modo de produção como algo plausível, palpável, que possa ser colocado na realidade. Então, eu cheguei aqui ao fim da minha explicação, espero que esteja bem explicado. Foi um resumo muito rápido do artigo. É um artigo bastante interessante, né? Quem tiver interesse em ler, né, é o artigo Conceito de Modo de Produção, de César Mangolio de Barros. Só ir atrás e muito obrigado.